Então, a gente vai começar a falar, né, sobre saneamento básico ambiental, definir mais ou menos o que é o saneamento, entender o que é esse saneamento básico, a gente tanto fala, que é tão necessário, né, para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida, principalmente, e como é que nós, como engenheiros, né, nós como profissionais de engenharia, podemos, então, atuar para melhorar essa qualidade de vida e essa saúde, então, como um todo da população, né, porque o saneamento, ele acaba sendo uma importante ferramenta de gestão e de qualidade de vida aí a ser desenvolvida e aplicada em diversas situações distintas. Então, só relembrando aqui um pouco, a gente vai colocar a nossa cabeça em como está a distribuição da água no mundo, né? Então, a gente tem aí cerca de 97,5% da água do mundo, ela está concentrada nos oceanos, né? Que é água salgada, em mares e oceanos, e são águas impróprias para o uso e para o consumo humano. Esse gráfico que a gente já vê desde a quarta série do ensino fundamental, nunca mais deixa de ver, né? Porque é a distribuição da água no planeta. E aí, apenas 2,5% da água do mundo ela é doce, né? Ela é considerada água doce, que é a água considerada própria para o consumo humano. E aí, dentre esses 2,5%, a gente tem quase 70% distribuídas nas calotas polares, ou seja, é uma água que é doce, mas está em forma de gelo, condensada nos extremos do planeta, no extremo norte e extremo sul. Nós temos 29% das águas armazenadas subterraneamente, né, nos lençóis subterrâneos, e aí 0,3% em rios e lagos e 0,9% em outras disposições, tá? Então, a gente tem essa forma de distribuir a água no mundo. Lembrando que a água, da forma como ela é apresentada aqui, ela é um elemento, né? Ela é um elemento químico que está lá disponível na natureza. Então, na hora que eu pego a água e dou a ela alguma utilidade, ela deixa de ser um elemento natural e passa a ser um recurso, né? Então, quando eu pego aqui e separo que 29,5% da água é salgada e apenas 2,5% da água do mundo ela é doce, eu estou dizendo que apenas 2,5% da água do mundo ela está disponível para se transformar num recurso hídrico. E aí, quando eu faço essa divisão, né, eu vejo que apenas 30%, né, cerca de 30% apenas da água do planeta pode ser transformada da água do planeta, está disponível para ser transformada em recurso hídrico. Porque a água das calotas polares, ela não deve ser utilizada, ela está congelada, né? A calota polar é quem mantém o equilíbrio do planeta, né? Basicamente, é o que equilibra ali a temperatura do planeta. Então, a gente não pode considerar a calota polar como água disponível para ser recurso. Não, até porque quando ela derrete, né? E o derretimento da calota cai aqui, ó, cai dentro desses 97,5%. Tá? Então, quando a calota polar derrete, ela vira oceano e mar, né? Porque elas estão lá nos polos, estão cercados ali por oceanos, então a gente acaba perdendo também essa calota polar. Então, a água que a gente tem para utilizar são esses 30% e que a gente tem que observar ainda como é a distribuição desses 30% entre os continentes. Aqui é a água total, né? A gente sabe que a distribuição aí pela superfície da Terra, ela é bem mais heterogênea, né, do que se deveria. Então, a água, ela é um recurso limitado e é um recurso também indispensável à vida. Com isso, é muito importante que a gente aprenda e faça uma boa gestão da água como um recurso hídrico, né? Como um recurso, porque não é só ter água. Ter água é muito fácil. Difícil é pegar essa água, usar e conseguir fazer com que ela se perpetue aí por todo o tempo que ela for necessário.
né? A gente precisa de água para viver toda a vida. Então, sempre vai ter que ter água. Na hora que começa a faltar água, começa a faltar outras muitas coisas. Então, a gente tem que focar nisso aí, né? E lembrar sempre que ela é muito limitada, sim, e é, obviamente, indispensável para a vida. Então, aqui é o esquema simplão, né? Aquele esquema mais geralzão que a gente tem do próprio ciclo da água. Então, tudo começa com a precipitação, né? A água sai da nuvem, né? Aquela coisa bem infantil, ela sai da nuvem e ela chove, né? Então, a gente começa aqui com a precipitação. A água sai da atmosfera e vem para a superfície terrestre através aí de gotículas, trazendo consigo partículas e vindo até a superfície terrestre. Quando a água chega aqui, o que é que ela faz? Uma parte dela vai escoar, né? Uma parte dela vai vir aqui pela superfície, que eu vou chamar aqui de quê? Que é uma vazão de escoamento superficial, e outra parte da água ela vai infiltrar. Ela vai infiltrar no solo, né? Dependendo de quão permeável seja esse solo, infiltra mais ou infiltra menos água. Ou escoa mais e escoa menos água. Quando a água infiltra, ela abastece o que nós chamamos de lençóis subterrâneos. Que aí esses lençóis subterrâneos eles podem ser de dois tipos, né? Eles podem ser livres ou eles podem ser pressurizados. E aí depende muito da hidrogeologia do local. Mas basicamente formam esses lençóis. O que não infiltrar vai escoar pela superfície, né? E o que escoa nós chamamos de escoamento superficial. E essa água vai escoar até que encontre um curso d'água, né? Através de um rio ou de um canal, etc. E forme aí, né? Encontrando aí os oceanos ou rios ou lagos. Quando essa água está armazenada, ou durante todo o seu processo, na verdade, existe um processo reverso, né, que é a nossa evapotranspiração, que pode acontecer pela superfície dos lagos e rios, ou também pela superfície das plantas, que nada mais é do que o processo onde a água atinge a sua temperatura de vapor, e aí ela volta, então, para a atmosfera em forma de gás, né, a isso nós chamamos de evaporação. Então, a água fica nesse ciclo de precipitar, infiltrar, escoar, evaporar, para precipitar de novo, etc. Então, o que a gente faz? A gente tem que conhecer, né, quais são os processos que acontecem durante o ciclo da água. Então, a gente tem a precipitação, a gente tem a evaporação, a gente tem aqui a infiltração e nós temos o escoamento superficial. Então, a infiltração e o escoamento superficial, basicamente, é o que nós temos de potencial aqui, né? Esses dois processos aqui é o que nós temos em potencial para uso do recurso. Então, eu não consigo utilizar o meu recurso quando ela está precipitando ou quando ela está evaporando. Normalmente, eu utilizo a água como um recurso a partir da infiltração, né, que é o que faz aqui, que gera os lençóis subterrâneos, ou do escoamento superficial. Então, através do lençol subterrâneo, eu posso vir aqui e cavar poços para poder fazer a captação dessa água. E no escoamento superficial, eu tenho algumas alternativas também. A gente pode fazer canais, ou a gente pode fazer barragens, né, para poder barrar essa água que está caminhando aí e utilizar essa água para fazer o abastecimento. Então, para que haja a preservação da qualidade da água, né, após o uso da água residuária, é necessário que a gente tenha um planejamento e um gerenciamento dos sistemas da água. Não adianta eu simplesmente ir lá e captar a água loucamente, depois de usar, simplesmente jogar de volta
na natureza e jogar de volta, né, no ambiente natural como estava. Não adianta. Então, a gente tem que ter, sim, muito planejamento e um gerenciamento desses sistemas que casem perfeitamente e façam com que o meu sistema ele funcione aí em uma harmonia, né, de engenharia perfeita. Então, esse planejamento e esse gerenciamento é a engenharia que me proporciona. Então, é aí que vai entrar o saneamento. É onde a gente vai planejar o que vai ser feito com a água residuária e com a água no seu estado natural mesmo, ainda potável, né? E vai precisar gerenciar todos esses sistemas que estão acontecendo ali, através de um estudo bem característico, né? Que vai depender de cada um dos lugares, para que eu consiga, então, garantir, né, a qualidade da água que vai ser consumida e que vai ser descartada também de volta ao meio ambiente. Então, o que é saneamento em si, né? A definição do saneamento é um conjunto de medidas de engenharia que garantem bem-estar mental, físico e social do homem e do meio em que vive. Então, só pela definição, a gente já consegue entender que o saneamento ele é uma área super ampla, né? Porque eu estou garantindo aqui bem-estar mental, físico e social do homem e também do meio. Então, não posso pensar somente no bem-estar da população que está usufruindo daquela natureza ali, né, explorada. Eu tenho que pensar também no bem-estar do ambiente que vai ficar, né, como o ambiente vai ficar após o recurso ser, o elemento dele ser utilizado como um recurso para que se promova bem-estar e qualidade de vida, né, para as populações ali adjacentes. Então, os objetivos do saneamento: controle e prevenção de doenças, tá? Aumento da qualidade de vida, aumento da produtividade e facilitação das atividades econômicas. Esses são os 4 principais objetivos do saneamento. Por quê? Porque existem muitas doenças de veiculação hídrica, principalmente, que afetam as pessoas na sua forma mais básica. Por exemplo, o que nós chamamos de DDAs, que é uma doença diarreica aguda, que são infecções gastrointestinais. Existe uma coisa mais trivial do mundo do que você ter uma dor de barriga? Não existe, né? Então, essas disenterias gastrointestinais, acreditem se quiser, estamos no século XXI, estamos em um país que se acha muito desenvolvido, mas não é, né? A gente, por morar em zona urbana, acaba tendo essa sensação de desenvolvimento que é apenas uma sensação. A gente não tem desenvolvimento plausível aqui no nosso país. Eu estou falando com o país inteiro, tá? O Brasil ele é um país super atrasado e o que nos prova isso é exatamente a falta de saneamento que a gente tem aqui generalizado, tá? Quando a gente junta tudo, nossos índices de saneamento são péssimos. Então, uma doença simples, né, como trivial, como uma DDA, como uma diarreia, ou como uma dengue da vida, gente, que dengue é uma doença que mata muitas pessoas, né, colocando pandemia de coronavírus à parte, a dengue é uma das doenças que mais mata pessoas. E é uma doença transmitida porque alguém deixou uma água parada que se acumulou ali em algum formato de lixo, ou em algum depósito abandonado, né, em ambientes erros, que o mosquito se reproduziu e acabou transmitindo isso, gerando aí casos epidemiológicos. Então, assim, quando a gente garante um bom saneamento, a gente está tentando controlar e prevenir certos tipos de doenças, que são doenças que não se justificam mais que existam, que são doenças típicas de locais onde não se tem o mínimo de saneamento e higiene, né? Tipo DDA, tipo dengue, chikungunya, malária e etc. Então, são essas esquistossomose, né? São essas epidemiologias, são essas epidemias que são superavitáveis, mas que não é porque a população em si, né, falta aí esse contato com esse controle sanitário maior. Então, quando você tem uma dor de barriga que seja, você não tem e que isso se torna frequente, né? Não estou falando só a gente uma vez na vida, não. É isso se acontecer rotineiramente. Então, isso baixa muito
a qualidade de vida, porque você não tem uma água de qualidade, você não tem um alimento confiável para que você possa consumir, porque tudo que você consome lhe afeta, né? Afeta seu trato intestinal, digamos assim. E aí você não tem uma qualidade de vida adequada. E se você está doente, você não pode sair de casa para trabalhar, porque você está doente. Então, você reduz a sua produtividade, e com a produtividade do operário reduzida, toda a atividade econômica entra em déficit, porque não é só um operário, são vários, né? Porque a gente não tem um problema de saneamento isolado, o problema de saneamento ele é generalizado. Então, quanto pior for o índice de saneamento, maior vai ser o índice de doenças torpes, né? São essas doenças triviais, são essas doenças que seriam facilmente controladas ou prevenidas. E aí são doenças que afetam a pessoa diretamente, o trabalhador diretamente, que mesmo que ele vá trabalhar, se ele for um operário fabril, por exemplo, né, um operário da fábrica, ele está com diarreia, está com DDA, mas ele foi trabalhar mesmo assim. Mesmo que ele for trabalhar, ele vai ter que parar a cada meia hora para poder se locomover até o banheiro, porque ele está com uma desinteria intestinal. Por quê? Porque ele bebeu água que estava contaminada com alguma bactéria, ou porque ele comeu um alimento que foi contaminado, ou porque ele simplesmente não teve o hábito de lavar as mãos depois de ir ao banheiro e acabou se contaminando também. Então, é uma série de fatores que a gente pensa que é só um, mas não é só um, né? Imagina várias pessoas na mesma empresa, na mesma indústria, doente desse tipo de coisa, precisando faltar, ou se não precisar faltar, mas precisar ficar interrompendo as horas de trabalho, porque tem que se ausentar por estar passando mal. Então, é bem complicado. Então, o objetivo do saneamento, ele não é só saúde, né? Ele é também econômico, porque no mundo onde a gente não conseguiu substituir 100% da mão de obra trabalhadora ainda por mão de obra eletrônica, a gente precisa de pessoas trabalhando. E pessoas só trabalham se estiverem com saúde em dia, né? Não dá para trabalhar com a saúde deficiente. Com isso, eu trago para vocês o conceito da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, porque a OMS, ela pauta muitas coisas que a gente precisa saber para trabalhar com saneamento, né? Então, a OMS, ela é uma agência, tá? É uma agência especializada em saúde, fundada no pós-guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial, ela foi fundada em 48, e ela é subordinada à ONU. Então, a OMS, ela é a agência que gere todas as diretrizes de saúde mundiais, tá? Os maiores especialistas e os maiores estudiosos em saúde pública, principalmente, estão na OMS, estão sujeitos à OMS. Então, o objetivo dela é desenvolver ao máximo o nível de saúde de todos os povos. Então, a utopia da OMS é exatamente fornecer essa igualdade de saúde para todos os povos do mundo, né? E quando a gente fala de saúde, a gente está falando da saúde definida como um completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente na ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Então, quando a gente diz isso, né, que não consiste somente na ausência da doença, da enfermidade, quer dizer, a OMS está falando exatamente da qualidade de vida. Então, não é porque você não adoece da barriga, por exemplo, que você está com seu bem-estar mental totalmente garantido, né? Então, o saneamento ele é a principal ferramenta da própria OMS, que é a maior agência de saúde do mundo, para que a gente consiga garantir esse bem-estar da população, né? Esse bem-estar completo. Não é só não estar doente, é garantir a qualidade de vida e garantir o bem-estar físico, mental e social, né? O mental, principalmente, que é o grande problema. Então, a OMS, para garantir isso, ela que define, né, os parâmetros de salubridade ambiental. Então, um dos parâmetros que a gente vai ver aqui, a gente vai conversar aqui na nossa disciplina, né, ao longo do semestre da nossa disciplina, é definido pela OMS, porque ela é quem estuda o que é preciso se fazer para que a gente consiga garantir esse bem-estar completo aí, né, do ser humano como um todo, entre todos os povos, bem-estar físico, mental e também social.
Então, já que eu puxei esse gancho aqui para a OMS, eu vou falar um pouco, vou relacionar realmente o saneamento com a saúde, porque tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente vai desenvolver de saneamento, quando a gente estiver na engenharia mesmo da coisa, a gente tem que lembrar que o objetivo principal daquela obra, daquela estrutura, daquele equipamento é promover saúde para a população, tá? Então, eu trouxe aqui um estudo de caso, tá? Que eu peguei do DataSource, peguei algumas informações, não é tão novo, né? Já faz 7 anos, é de 2013, mas a realidade não mudou muito, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês quando eu falo que saneamento é saúde, tá? Foram notificadas em 2013 no país, tá? De acordo com o DataSource, mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais no país. Ou seja, são 343 mil pessoas que tiveram uma dor de barriga tão forte que precisou ser hospitalizada por conta disso. Tá? Isso em 2013. Então, se a gente pegar as 100 maiores cidades do país, tá? Somente nessas 100 maiores cidades do país, que a gente tem milhares, né? Só aqui no Ceará a gente tem quase 200. Se a gente pegar as 100 maiores, o gasto com essas internações de pessoas internadas por dor de barriga, vamos dizer assim, foi de 23 milhões de reais, ou seja, 16,4% do gasto da saúde pública nas 100 cidades, nas 100 maiores cidades do país, né, nas 100 cidades com o maior PIB do país, quase 17% foi destinado a tratamento de pessoas com dor de barriga, né, com infecções gastrointestinais. Então, o custo básico de uma internação dessa, né, no SUS, é cerca de R$ 355,71 por paciente. Então, a gente teve aí um número de 340 mil internações, né? Cada uma dessas custando aí em torno de R$ 356. Então, se a gente for olhar os gastos do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, tá? Com internações por diarreia, em 2013, foi de 140 milhões de reais. Isso sem contar o setor privado, tá? Isso aqui contando apenas o setor público, que é o setor pago com o dinheiro de impostos, né, da população. O setor privado, ele é outro departamento. Então, a gente teve aí, em um único ano, 140 milhões de reais aplicados no tratamento de pessoas com diarreia. E isso é muito, muito ruim. Então, eu trouxe aqui para vocês um gráfico que eu achei bem interessante. Ele é de junho do ano passado, quando estava mais ou menos, né, começando a vir o primeiro pico da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Então, é um estudo que aponta as internações, né, causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento. Doença de diarreia aguda, dengue, ectossomose, malária, etc. Que são doenças mesmo transmitidas pelo ambiente insalubre. Se a gente olhar, aqui é no primeiro trimestre, né, de 2020, tá, do ano passado, se a gente olhar, entre janeiro e março, né, a gente teve uma redução do número de internações por esse tipo de doenças, tá? E a gente teve uma redução também na ocupação dos leitos do SUS e no custo por conta disso. O que é que faz a gente pensar nisso? Em janeiro, aqui no Brasil, a gente estava vivendo normalmente, né? A gente estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Entretanto, a Covid, né, já estava se iniciando na China e na Europa, né, em janeiro do ano passado. E aí o nosso carnaval ano passado foi no final de fevereiro, se eu não me engano, né, e logo depois deu o boom, né, estourou aqui a bomba do coronavírus e as pessoas passaram a manter um distanciamento social e também foram feitas muitas campanhas, né, de se lavar as mãos. Então, o que é que acontece? Tirando o contexto da pandemia à parte, que aí as pessoas deixam de ir para os hospitais, né, porque tem medo de contrair outra doença por conta do coronavírus, quando tinham medo, né, hoje não tem mais, hoje todo mundo voltou a viver normalmente.
mas quando tinham medo ainda, além disso, existe o fato de que entre janeiro e fevereiro a redução foi muito pequena. Mas quando você compara fevereiro e março, que foi quando começou mesmo o isolamento mais fidedigno aqui, a gente tem uma redução de quase 50%, tanto das internações, né, quanto das ocupações dos leitos no SUS, por conta dessas doenças relacionadas à falta de saneamento. Por que isso? Isso coincide exatamente com o mesmo período onde a gente começou a trabalhar melhor os hábitos de higiene pessoal. Por conta do coronavírus, todo mundo começou a lavar a mão e a higienizar alimentos, né? Não sei se vocês ainda estão fazendo isso, né? Mas devem. Todo mundo que vai no mercantil, principalmente ano passado, ia no mercantil, fazia as compras e antes de guardar tudo, era tudo muito bem higienizado. Assim como as mãos também, sempre lavando ou sempre passando o álcool para matar o vírus, mas isso acaba que afeta também outros micro-organismos, né, patógenos, que são principalmente esses que causam essas doenças diarreicas agudas, que é a principal causa de internação aqui no país, se não for uma epidemia dessa, como a Covid, por exemplo. Né? Então, você tem 140 milhões de reais gastos em um ano por causa de dor de barriga, isso é uma vergonha tão grande, né? Só mostra mesmo que nós estamos no ápice do nosso subdesenvolvimento enquanto sociedade, né? Nós, Brasil, falhamos enquanto sociedade. Então, eu queria trazer isso para vocês, né? Essa reflexão dessa redução do número de internações e, consequentemente, do gasto, né, com essas internações, porque as pessoas passaram a desenvolver hábitos de maior higiene dentro de casa. E isso aí é o mínimo, né? Porque foi cada um dentro da sua casa. Imagina agora a gente desenvolvendo políticas públicas que garantem a ausência desse saneamento inadequado nas ruas. Por quê? Porque não é só dentro de casa. Tem a rua também, né? Eu vou já mostrar umas fotos aqui para vocês de como é que funciona esse saneamento precário aqui no país. Então, quando a gente foca nessa universalização da rede de esgoto, né, que é principalmente a coleta das águas residuárias das casas, a gente tem menos doenças, né, a gente tem mais produtividade, tanto no aprendizado, quanto mais produtividade no trabalho também. Crianças que estão doentes e faltam muito à escola acabam tendo um prejuízo, né, no seu aprendizado, na sua carreira escolar. Então, quanto menos doente a criança fica, mais ela vai para a escola, mais ela tem aí a produtividade do seu aprendizado garantido. Então, sim, saneamento, ele é saúde. Não dá para falar de saúde sem falar de saneamento. E é, talvez, o maior problema estrutural que o nosso país enfrenta hoje. É a falta de saneamento básico. Né? Quando a gente fala de saneamento básico, estou falando de tudo, né? Mas quando a gente se refere somente ao esgoto, que são as principais vertentes, a gente tem aí que cerca de 30% da população nacional não tem acesso à água tratada e que apenas 30% da população nacional, na verdade é mais, já está entre cerca de 50% da população nacional, apenas, né, cerca de 50% tem acesso ao tratamento de esgoto, né, à coleta e ao tratamento de esgoto. Então, é muito complicado você querer reduzir gastos, porque isso aqui são gastos, não é investimento. Saúde, tratamento de doença não é gasto, não é investimento, é gasto. Você está ali solucionando um problema, está tratando o sintoma, mas não está tratando a causa. Né? Então, você tem que ir na fonte e evitar que elas continuem reincidindo. E não, isso não é feito, né? Não é isso que é feito. Então, segundo a nossa OMS, a cada R$1 que a gente invista em saneamento básico, indiretamente, isso acaba gerando uma economia de R$4 em gastos, tá? Que são relativos a esse tratamento dessas doenças aí relacionadas com a falta de saneamento. E é isso, é gasto. Porque se você já está com dor de barriga, você tem que ir no posto para tomar um remédio. Então, quando você vai no posto tomar um remédio, você está desidratado. Então, você tem que tomar soro. Para você tomar soro, você tem uma agulha, você tem um catéter, você tem aquele tossalzinho, que eu esqueci o nome.
aí tem um tubo de soro, que tem que ser tudo esterilizado, aí tem a luva da enfermeira que vai vir aplicar o soro em você, né? Tem o remédio que é comprado, que você vai lá e vai colocar junto. Então, tudo isso aí é gasto, não é investimento. Você aplicar um soro na veia de um paciente que está doente, esse soro ele não vai retornar de forma nenhuma. Então, quando a gente fala de saúde, de tratamento médico, a gente está gastando dinheiro, a gente não está investindo em nada. Tá? É diferente do R$1 que você investe em saneamento, porque aí você está deixando uma infraestrutura para a posteridade e não simplesmente gastando o seu dinheiro, né, localmente. E aí aqui eu trouxe 2 gráficos que são bem interessantes, que é um paralelo, né, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no período de 2003 a 2015, que é o gráfico de cima, que é esse gráfico vermelho, são as internações a cada 100 mil habitantes por conta de doenças diarreicas, tá? Aqui eu estou falando só de diarreia mesmo, só de dor de barriga, que é a principal doença, a principal consequência de um saneamento ruim. Então, a gente consegue perceber que entre 2003 e 2015, houve uma redução de 157,3 pessoas a cada 100 mil habitantes para 3,7 pessoas. Aí, obviamente, um ano ou outro existe um pequeno pico, mas aí são outras situações. E no gráfico de baixo, a gente vê exatamente a ampliação da rede de esgoto no mesmo município, no mesmo período. Então, em 2003, em Campo Grande, se tinha apenas 47.200 imóveis atendidos pela rede de coleta de esgoto. E em 2015, esse valor passou para 214 mil. Eu não sei quantos habitantes tem a cidade de Campo Grande, eu não tive essa curiosidade de perguntar, de procurar, para saber qual o percentual que isso representa na população. Mas o que eu quero dizer é, na hora que se aumenta a rede de esgoto, que se amplia a coleta e o tratamento do saneamento básico, você reduz proporcionalmente, né, a taxa de internações, principalmente, por conta de doenças que são relacionadas ao saneamento. E aí fica aquela pergunta, então, por que não se investir em saneamento? A resposta é bem simples e bem clara, né, o que todo mundo diz. Eu já trabalhei com isso e escutava direto. É aquela história de que a obra enterrada não dá volta. Né? É muito mais fácil você querer construir uma praça, construir um monumento que fique visível, do que você rasgar a sua cidade de cima a baixo, fazer toda uma troca de tubulações, ou instalar um sistema de coleta de esgoto e cobrar por isso. A galera fica revoltada, né? Enquanto você vai lá e faz um monumento, fica ali visível para todo mundo ver, e o mal-estar causado na obra, digamos assim, né? O transtorno é bem menor. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? De que enquanto a gente não parar para investir em saneamento, a gente não vai conseguir atingir uma boa qualidade de vida para a nossa população. Isso aí é universal, não é só aqui no Brasil, é em todos os lugares. Acontece que aqui a gente não tem essa prioridade, porque a gente tem uma série de problemas socioeducativos e políticos que nos faz sempre viciar em não conseguir sair desse ciclo, né, de derrotas eternas e ficar nessa de não ter um representante, né, estadual, municipal, nacional, que seja, que tente o sistema e faça realmente com que o saneamento aconteça. Para não dizer que não temos, Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 2019, eu estive lá, foi a última vez que eu estive lá, estava em obras, né, a cidade estava toda rasgada de cima a baixo, porque eles estavam implantando um projeto Natal 100% saneada. Então, é uma das primeiras cidades do país, uma das primeiras capitais do país, inclusive, que estava com um projeto em execução de se sanear 100% do município. Né? E não sei se as obras acabaram ainda, nunca mais andei lá para ver, mas estava-se sim, né, com a execução desse projeto, espero que já tenha acabado e que esteja dando muito certo. Né? E aí, um transtorno enorme. Eu peguei muito Uber lá na época, e eu conversando com as pessoas, né, eu já sabia que eles estavam fazendo obra de saneamento, e aí eu acabava perguntando, e aí, não sei o que, e essas obras? Aí muitos deles apenas reclamavam, né, dizendo que não via motivo para estarem fazendo aquele quebra-quebra, que aquilo ali atrapalhava o trânsito, que aquilo ali atrasava a vida de quem queria ir trabalhar, etc, etc, etc.
Então, é aquela história, é muito educativo também. Não adianta você querer fazer uma coisa muito maravilhosa e você não está explicando por que quer fazer aquilo. E aí acaba sendo um trabalho não valorizado, né, e não reconhecido. Esse investimento que na Natal fez, a gente só vai ver, só vai quantificar daqui a 10, 15 anos, quando começar a mudar todo o estilo de população. É um investimento a longo prazo, médio e longo prazo? É, mas é um investimento necessário. Né? E aí é aquela história, quando não é feito o investimento, a gente se depara com situações que não eram mais para acontecer. Então, como é que pessoas sujeitas a uma situação dessa, a uma vulnerabilidade dessa, conseguem desenvolver uma boa qualidade de vida? Não consegue. Né? Pessoas nessa situação acabam, sim, desenvolvendo muito mais doenças. E são pessoas que não têm acesso à saúde privada, que precisam do posto de saúde para poder se tratar. Então, é com essa galera que a gente tem que se preocupar principalmente, porque não tem condição, né, estão em total vulnerabilidade social e dependem do Estado para viver. Então, quanto mais eu invisto nessas pessoas, menos eu gasto também com essas pessoas, porque eu não vou precisar estar mandando remédio para o posto de saúde toda semana, porque ficam sempre doentes, porque estão em contato direto ali, né, com o saneamento inadequado, né? Antes que digam que é só nas zonas mais periféricas, essa quarta foto aqui, ela é aqui em Fortaleza, tá? Então, em todo lugar, não tem escolha, é o país inteiro nessa situação de total descaso, né, de total... eu procuro até palavras assim, menos agressivas, eu não encontro, né? De total sem vergonhice mesmo, para que não se resolva esse problema. Então, é urgente. Investimento em saneamento é urgente para que se acabe com uma série de outras mazelas que não deveriam mais existir, tá? E aí, o saneamento básico, ele é composto por 4 pilares. Ele tem 4 vertentes, digamos assim. A primeira delas aqui é o abastecimento de água. Eu vou escrever aqui abastecimento de água. E aí, a vertente que trata do abastecimento de água, ela vai desde a captação, tratamento, e distribuição, tá? São mais coisas, mas aqui é o principal. Então, eu tenho que captar do rio, eu tenho que tratar e tenho que distribuir para a população. Isso é o que o abastecimento de água gera, né? E aí a gente vai ver cada etapa dessas separadamente. Aí a gente tem também a coleta e tratamento de esgotos, também é uma outra vertente do saneamento, que nada mais é do que as águas residuárias, né, que vem da indústria, que vem das casas, dos esgotos domésticos e etc., dos esgotos comerciais. Eu junto essa galera, eu trato e depois que eu devolvo isso, né, para a natureza. Não posso simplesmente pegar um esgoto aqui, tipo um esgoto da indústria, cheio de metais pesados, e jogar no meu ambiente. Não posso fazer isso. Tenho que ter todo um sistema para coletar e para tratar esse esgoto antes de devolver. Aí a gente também tem a coleta dos resíduos sólidos, né, que é o nosso lixo. E aí tem coleta, reciclagem, armazenamento, destinação final, né, dos resíduos sólidos, que tem que ser muito bem estudado antes de ser dado no destino final. Isso aí também é saneamento básico. E, por fim, a gente tem o manejo das águas pluviais. Deixa eu colocar aqui de outra cor, porque vai ficar bem escuro. Manejo das águas pluviais e drenagem urbana. O que é isso? As águas pluviais, como o nome já está dizendo, é a água da chuva. Né? Do nosso ambiente urbano, quanto mais urbano é o nosso ambiente, mais impermeável fica o nosso solo. E aí a água acaba perdendo a sua característica de infiltrar
e passa a escoar mais. E aí, como a gente já viu lá em hidrologia previamente, quanto mais a água escoa, né, mais problemas esse escoamento traz para o nosso ambiente. Então, muitas vezes a água não tem, a vazão é tão grande de escoamento que a água não consegue se evadir, né, e acaba acontecendo as inundações, né, os alagamentos, como a Aracto Graça, como a Avenida José Bates, como era ali na Alberto Craveiro antigamente, antes da obra de drenagem, né? Então, a gente tem esse manejo dessas áreas pluviais que tem que ser muito bem estudado, muito bem projetado. E aí, aqui eu dividi o saneamento em dois lados, né? Esse lado esquerdo aqui, que trata de abastecimento de água e de manejo de águas pluviais, é o que nós vamos estudar aqui no saneamento 1, tá? Aqui no saneamento básico ambiental 1. E a parte de coleta de esgoto e lixo e resíduos sólidos, vocês vão estudar lá em saneamento 2, tá? Então, durante esse semestre, nós vamos falar muito de abastecimento de água e de manejo de águas pluviais e drenagem urbana. Então, é o que nos compete aqui. Mas o que eu quero lembrá-los é que o saneamento básico, quando eu falo de saneamento básico, eu estou falando de água, esgoto, lixo e drenagem. São essas 4 vertentes, são esses 4 componentes que o saneamento básico tem, tá? Que são inseparáveis, né? São indissolúveis. Então, os componentes do saneamento, vamos dizer assim, componentes do saneamento básico são água, esgoto, lixo e drenagem urbana, tá? Então, é muito comum, quando a gente fala saneamento, a gente associar somente água e esgoto. Mas não, o saneamento básico ele é composto por essas 4 vertentes: água, esgoto, lixo e drenagem. E aí, no decorrer do semestre, a gente vai vendo que existem bancos de dados nacionais aumentados sobre isso, e tudo. A gente vai ver como é difícil, às vezes, conseguir informações, né, sobre certos setores em certas localidades, que vai conversar sobre tudo isso aí no decorrer da nossa disciplina, tá, de saneamento básico. E aí eu deixei aqui para vocês uma dica para o final de semana, tá? Se vocês estiverem aí sem fazer nada durante sábado e domingo. Esse filme ele é muito engraçado, o nome é Saneamento Básico, o filme. Ele é um filme até antigo, ele é um filme de 2007, é um filme nacional, tá? Que é uma pequena vila que precisa construir uma fossa, e para construir essa fossa precisa do dinheiro da prefeitura. E a prefeitura não tem verba para construir a fossa, mas tem verba para fazer um filme. E aí eles vão fazer um filme para poder tentar conseguir a verba e construir a fossa. E aí tem uma série de desenrolados aí, uma série de desenrolados de eventos, né, muito parecidos com a nossa atualidade, infelizmente, e que se desenvolve até hoje. E vocês vão ver, né, se esse problema da fossa se resolve ou não. Então, é bem interessante, está disponível no Globoplay, né, no streaming da Globo. Quem tiver, assista. Também tem para baixar, é porque eu não trouxe o link aqui do download, mas tem ali fácil para baixar, por ele ser um filme antigo. É bem fácil de encontrar, mas tem disponível no Globoplay. Acho que todo mundo tem Globoplay hoje, porque todo mundo assiste Big Brother, né? Então, quase todo mundo tem Globoplay. E é muito legal. Eu super indico que vocês assistam, porque ele abre os olhos. É um filme muito divertido que acaba abrindo os olhos da gente para algumas questões que a gente nem imagina e que é muito mais comum, né, na nossa vida do que o que a gente pode mesmo imaginar. Então, é bem legal. Fica essa dica aí para vocês assistirem esse filminho, é bem divertido. E depois, quando for terça-feira, vocês me contam se gostaram ou não.